As índias que habitavam próximo à cidade de Inhamundá, localizada no estado do Amazonas, Brasil, são frequentemente associadas às lendas das Icamiabas, que também são conhecidas como as Amazonas da Amazônia. Estas mulheres guerreiras, segundo as lendas, viviam na região ao longo do rio Inhamundá. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Lenda das Icamiabas. As Icamiabas são figuras centrais em uma das lendas mais fascinantes da Amazônia. Segundo a tradição, elas eram mulheres guerreiras que viviam em uma sociedade matriarcal sem homens, e só se encontravam com homens de tribos vizinhas uma vez por ano para a reprodução. Os filhos do sexo masculino eram enviados de volta para viver com os pais, enquanto as filhas eram criadas pelas Icamiabas para se tornarem novas guerreiras. Características das Icamiabas: independência e autossuficiência. As Icamiabas eram descritas como autossuficientes, responsáveis por todas as atividades de sua comunidade, incluindo caça, pesca, agricultura e defesa. Símbolos e artefatos. Elas são frequentemente associadas ao Muiraquitã, um amuleto feito de pedra verde que supostamente trazia sorte e proteção. Disse que os Muiraquitãs eram dados como presentes aos homens durante os raros encontros anuais. Arqueologia e história. Embora a existência literal das Icamiabas como uma sociedade matriarcal de guerreiras não seja confirmada pela arqueologia, a região de Inhamundá tem uma rica história de ocupação indígena. Diversas tribos habitavam essa área, e é possível que as lendas das Icamiabas sejam uma mitificação de práticas culturais reais, onde mulheres tinham papéis significativos e talvez até dominantes em certos aspectos da vida comunitária. Povos indígenas da região de Inhamund. Os povos indígenas da região de Inhamundá eram diversos e incluíam tribos como Maués, conhecidos por sua produção de guaraná, uma planta nativa da Amazônia. Os Maués têm uma rica tradição cultural e social. Caxuiana, outra tribo da região que tem uma longa história de interação com a floresta e seus recursos. Cultura e modo de vida. Habitação. Construíam casas comunais conhecidas como malocas, que abrigavam várias famílias. Subsistência. Praticavam agricultura de subsistência, caça, pesca e coleta. O cultivo de mandioca e a pesca eram particularmente importantes. Organização social. As sociedades indígenas da região tendiam a ter uma organização social complexa, com papéis bem definidos para diferentes membros da comunidade. As mulheres, em particular, podiam ter papéis significativos em atividades econômicas e rituais. A cidade de Inhamundá hoje celebra sua herança cultural indígena, e as lendas das Icamiabas são uma parte importante dessa identidade. Festivais e eventos culturais frequentemente lembram e honram essas histórias, mantendo viva a rica tapeçaria de mitos e realidades que compõem a história da Amazônia. Mas não só na cidade de Inhamundá que tem essa lenda. Mitologia grega. Na mitologia grega, as Amazonas eram uma tribo de mulheres guerreiras que viviam em uma sociedade matriarcal, onde os homens tinham papéis secundários ou eram totalmente ausentes. Elas são frequentemente associadas a Ares, o deus da guerra, que supostamente era seu patrono, Hipólita, uma das rainhas amazonas mais famosas, que aparece em várias histórias, incluindo os 12 trabalhos de Hércules e na mitologia envolvendo Teseu. Artemísia, outro nome proeminente nas histórias das Amazonas que também está ligada à deusa Ártemis, a deusa da caça e das virgens guerreiras. Historiografia e lendas. Historiadores como Heródoto mencionam as Amazonas, localizando-as na região da Sítia, nas estepes da Ásia Central. Estas descrições sugerem que as Amazonas poderiam ser inspiradas pelas tribos nômades guerreiras da região, conhecidas por sua equitação e habilidades de combate. Amazônia e a América do Sul. O nome Amazônia, para a floresta tropical na América do Sul, tem uma conexão indireta com as guerreiras amazonas da mitologia grega. Quando os exploradores espanhóis chegaram à região, encontraram tribos indígenas com mulheres que lutavam ao lado dos homens e, por analogia, chamaram a região de Amazônia. As Amazonas africanas. Em um contexto africano, as Amazons de Dahomey eram um grupo de mulheres guerreiras que serviam no reino de Dahomey, na África Ocidental,
do século XVII ao XIX. Elas eram conhecidas por sua bravura e habilidades em combate, desempenhando um papel crucial na defesa de seu reino. Embora não haja provas concretas de uma sociedade de guerreiras amazonas na Amazônia, nos moldes das histórias gregas, várias culturas indígenas da Amazônia tinham, e ainda têm, papéis significativos para as mulheres na guerra e na liderança. Algumas tribos conhecidas por essa característica incluem Icamiabas. Referidas em algumas lendas, estas mulheres supostamente viviam em uma sociedade exclusivamente feminina e se encontravam com homens apenas para a procriação, criando suas filhas e enviando os filhos homens de volta aos pais. Yekuana e Yanomami. Estas e outras tribos da região têm histórias de mulheres guerreiras e líderes que desempenharam papéis importantes em suas comunidades. Conclusão: as histórias das Amazonas na região da Amazônia são um exemplo fascinante de como os mitos podem viajar e transformar-se através de diferentes culturas e tempos. Embora a ideia de uma sociedade matriarcal guerreira exatamente como as Amazonas da mitologia grega não tenha uma base histórica comprovada na América do Sul, as tradições e a vida das mulheres nas tribos indígenas amazônicas mostram uma riqueza cultural e uma complexidade que inspiraram essas lendas.